Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje uma edição especial que a gente quer trazer aqui para você. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola de desenho realista, né, que é a nossa escola de realismo, onde a gente ensina desde os princípios básicos de introdução ao desenho até o desenho hiperrealista. Para você saber mais, é só dar uma olhada aqui no nosso canal ou clicar em algum link aqui na nossa descrição também para conhecer, nos seguir nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Mas, acompanhado ao desenho, eu priorizo muito a questão da mentalidade, o processo de aprendizado, como que isso se estabelece, como que isso se dá. E para isso, dentro da nossa escola, a gente oferece aulas semanais de mentalidade, onde eu trago reflexões acerca de comportamento, aprendizado, enfim, o processo que envolve toda essa dinâmica de desenvolvimento de uma habilidade. E a gente está fazendo um estudo ali recentemente desse livro aqui, ó, Flow, escrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. E hoje, dia 29 de setembro de 2023, é aniversário desse psicólogo, né, do Mihaly. Ele faz 89 anos. Então, hoje, em comemoração ao seu aniversário, eu quero disponibilizar aqui para vocês a aula 1 da nossa escola de realismo, onde a gente trouxe um estudo sobre o capítulo 1 desse livro. Na verdade, é uma série de vídeos onde eu vou estudar esse livro junto com vocês, junto com os alunos ali da escola, e eu resolvi disponibilizar esse conteúdo aqui no canal do YouTube, talvez semanalmente, talvez quinzenalmente, conforme for tendo a produção desse conteúdo, a gente vai liberando aqui no canal. Eu gostaria muito que você acompanhasse, é uma aula longa, exige reflexão, atenção, e o material complementar dessa aula você pode baixar no link que eu vou deixar aqui na descrição também, para você baixar e estudar junto, tá? Os gráficos que eu fiz, as análises todas que eu desenvolvo ao longo dessa aula, ok? E conto também com o seu comentário para a gente entender se você está curtindo esse material ou não, beleza? Bora pro conteúdo. Esse livro, eu não vou ficar falando das coisas mais técnicas do livro, tá? Quando que ele foi escrito, quando que foi a pesquisa do Mihaly, nem nada assim, porque é desnecessário. Mas ele só começa o livro, que eu acho interessante, é que ele já começa dizendo que há 2.300 anos Aristóteles concluía que mais do que qualquer outra coisa, homens e mulheres querem a felicidade. Então ele começa dizendo sobre o respeito, sobre acerca da felicidade. Porque a gente tem uma ideia muito deturpada do que é felicidade. E isso me chamou bastante atenção no início do livro, porque a hora que você começa a entender a felicidade, ou o conceito de felicidade da forma como ele traz aqui, consequentemente, essa ideia do flow, essa ideia do fruir através de uma atividade, através de um esporte, através de, enfim, atividades de forma geral, esporte, arte, música, aglomerações, enfim, começa a fazer mais sentido. Você começa a perceber o quanto que isso é importante na nossa vida. E nessa aula 1, eu quero dividir com vocês algumas coisas conforme eu fui lendo. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer, tá? E conforme eu for dizendo, eu vou mostrando aqui. Aqui é um breve resumo, bem do comecinho ainda, nós teremos várias páginas aí, mas a aula 1, que é o estado de flow, a gente começa entendendo primeiro que a felicidade não é o resultado de algo que esperamos, conforme muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente pensa exatamente dessa forma, do tipo, quando eu estiver, eu vou ser feliz, quando eu ter, quando eu obter, quando eu alcançar, quando eu aprender, quando eu chegar. É como se a gente condicionasse a felicidade a um resultado. E quando eu falo resultado, eu não quero que a sua cabecinha fique presa ao desenho, tá? Resultado de qualquer coisa.
Resultado de uma faculdade que você está fazendo, resultado de uma casa que você quer morar, resultado de um emprego que você quer ter, resultado de uma formação que você quer alcançar, de um relacionamento que você quer estabelecer, como resultado, tá? Onde você quer chegar, a sua meta. Quando a gente transforma a felicidade nisso, automaticamente a gente está se colocando num lugar como se fosse a antessala da felicidade, sabe? A sala de espera. Sabe quando a gente vai no dentista, no médico, a gente chega lá, a gente passa pela secretária e a gente vai e senta na sala de espera. Ou seja, ali pra gente ainda não é o atendimento, ali a gente está à espera do atendimento. E muitas vezes a gente entende felicidade como um lugar onde a gente vai chegar, como um estado que a gente vai alcançar. Estado de espírito, estado de humor, estado emocional, que quando eu tiver isso, o meu estado emocional vai melhorar, logo eu vou desfrutar mais felicidade. Quando eu estiver com aquela pessoa, quando eu morar naquela cidade, entende? Quando eu tiver um filho, uma filha, quando eles vierem na minha casa, quando eles me mandarem mensagem, quando eles falarem comigo. Então a gente começa a condicionar a felicidade. A gente começa a estabelecer condições para que a felicidade exista. E o início do livro, ele já começa trazendo essa inversão que há na nossa compreensão acerca da felicidade. Ele diz que a felicidade, ela não pode ser resultado de algo que esperamos, mas ela deve ser resultado do momento em que vivemos, das coisas que fazemos. Felicidade, conforme ele diz aqui, ó, felicidade é o conteúdo das nossas experiências. Só que para essa palavra conteúdo aqui a gente vai falar muita coisa. Tem algumas palavras que a gente vai usar bastante, que é conteúdo da nossa experiência. Olha só, tudo isso a gente pode entender como flow, tá? O que é o flow? O flow é o conteúdo da nossa experiência. É a forma como a gente experiencia as coisas. Então, o flow, ele descreve, ele rotula uma experiência ótima de determinado conteúdo. Então, quando a experiência de algo é ótima, você vivencia o estado de flow. Então, ele determina a qualidade do conteúdo da nossa experiência. Compreende? Outra coisa são estados subjetivos. É outra palavra, tá? Eu estou indo lá embaixo já, só que eu vou explicar tudo isso. Estados subjetivos. O que é um estado subjetivo? É um estado de espírito que você tem uma interpretação de algo. É a forma como você interpreta algo. Então, tudo isso está muito ligado. Inclusive, você pode até escrever ou desenhar. Tudo isso está muito ligado, tá? O conteúdo da nossa experiência, a qualidade desse conteúdo, ou seja, a qualificação desse conteúdo, que é o estado de flow, a subjetividade desse estado, tá? A forma como interpretamos esse estado, tudo isso está relacionado. Só que, olha só, presta bem atenção aqui, ó. Presta atenção. Há uma diferença total quando a gente entende que a felicidade é o conteúdo das nossas experiências. A felicidade não é aquilo que a gente espera. A felicidade é o conteúdo da experiência. Ela está no conteúdo da experiência. Só que acontece que esse conteúdo da experiência, ele é vivenciado através de um estado subjetivo nosso. Está entendendo isso? O que é um estado subjetivo? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu e você vá ver o pôr do sol em algum lugar. E a gente escolhe um pico legal para a gente sentar e assistir o pôr do sol. Cada um de nós ali vai ter um tipo de sensação, um tipo de emoção. Um mais profunda, mais meditativo, mais reflexivo. Outro mais superficial, mais disperso, mais distraído. Outro vai evocar alguma lembrança de algo especial e vai se emocionar. Ou outro vai talvez se
como se diz, vai escapar dali, vai se esquivar dos sentimentos causados por aquele momento. Tudo isso são estados subjetivos, ou seja, nós estamos diante de uma mesma experiência, mas cada um de nós em um estado de subjetividade vivenciando o conteúdo daquela experiência. Para aquele conteúdo é qualificado como bom, como ótimo, como gostoso, como especial, como aquele momento terapêutico, profundo, gostoso de viver, ele está entrando num estado de flow. O outro que está usando aquele mesmo conteúdo, mas interpretando-o através de um estado de subjetividade mais disperso, mais evasivo, mais distanciado, esse, por sua vez, não está experimentando a fundo o conteúdo daquela experiência. Então, ele vem e diz que as forças exteriores, elas modelam essas experiências. E o que ele quer dizer com essas forças exteriores? Olha só. Quando a gente entende que essa experiência diante do pôr do sol, eu estou usando pôr do sol, mas a gente poderia dizer de muitas outras coisas, a gente poderia dizer de treinando numa academia, aprendendo a andar de skate, aprendendo a andar de bicicleta. De repente, conforme ele vai conseguindo, ele vai se divertindo, aquela experiência vai proporcionando para ele um bem-estar. Outro vai se esquivando, vai se afastando, vai ficando com medo. São estados de subjetividade diante da mesma experiência. Só que ele diz que essas experiências, elas são modeladas, elas são moldadas, elas são esculpidas por forças exteriores. E olha só que legal. Essas forças exteriores, elas vão determinando a forma como nós... Olha aqui, olha para mim. Essas forças exteriores, elas vão determinando como nós vivenciamos as experiências. Elas vão calejando as nossas percepções. Elas vão instruindo as nossas percepções. Elas vão literalmente modelando as nossas percepções. E quando nós temos essas nossas percepções modeladas por fatores que nós não controlamos, a qualidade da nossa experiência, a qualidade desse conteúdo da nossa experiência pode não alcançar um estado agradável de subjetividade. Tá claro isso? Ou tá muito complexo? E aí eu desenhei esse gráficozinho aqui, ó, para poder explicar para você. Imagina que você e eu somos esse aqui, ó, nossa vida. Essa aqui é a nossa vida, tá? Você nasceu e eu nasci com uma determinada aparência. Não dá para mudar, né? O que dá para mudar? Dá para dar uma melhorada, né? Mas assim, há fatores determinantes na sua formação física. Seu temperamento, você não escolheu o seu temperamento, você não nasceu e você falou, eu vou ser mais fleumático, vou ser mais sanguíneo, vou ser mais... Entende? Você não escolhe. Você nasce com isso. Você nasce com essa sua aparência. Você nasceu com essa aparência. Depois de adulto, a gente vai tentando melhorar, conforme a gente vai ganhando mais consciência, grana, as condições vão favorecendo, você vai tentando melhorar a sua aparência. Só que quando você nasceu e foi crescendo, você não tinha muito o que fazer acerca da sua aparência. Então, a sua aparência, presta bem atenção nisso, modelava o conteúdo da sua experiência diante do mundo.
Percebe que eu fiz essa linha aqui, ó, que essa aqui são as nossas percepções, ou seja, são os nossos sentidos. Essas nossas percepções fazem com que o conteúdo da nossa experiência, aquilo que está dentro do nosso ser, ele fica, a pele dele é a nossa percepção. E as coisas que acontecem à nossa volta impactam em nossa percepção e afetam a qualidade ou afetam o conteúdo das nossas experiências. Então, olha só. Falando, por exemplo, em... Vamos falar de aparência. Vamos ser bem realista e falar de aparência. Você já percebeu que uma criança bonita, uma criança que é bonita fisicamente, ela chama a atenção das pessoas? Você concorda que uma criança bonita, ela alcança um tipo de reação, ela recebe um tipo de atenção e comportamento e reação das pessoas que é diferente de uma criança que não é tão bonita? A criança que é bonita, ela é elogiada. Veja bem, ela é criança ainda. Ela ouve aqueles elogios. Como que a percepção dela modela o conteúdo da sua experiência? Ela sempre ouve falar que ela é bonita. Ela cresceu ouvindo. É igual criança que tem olho azul, que tem olho verde. Você que tem olho azul, olho verde, passou a vida ouvindo isso. Nossa, que lindo os seus olhos. Nossa, que olho bonito que ela tem. Nossa, que... Uma criança que tem um olho castanho nunca ouviu isso. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Nossa, que olho bonito. Não tem. Ou seja, percebe como que a aparência não foi algo que ela conquistou, não foi algo que ela pediu, não foi algo que ela fez. Não, ela nasceu daquele jeito. Só que o mundo responde àquela aparência dela de uma forma que valida a sua aparência física, a sua beleza, a sua estética. E aí elogiam, e aquela criança vai ouvindo aquilo. Ou se fosse ao contrário, a criança nasce com alguma deficiência, principalmente no rosto. Eu nasci com uma deficiência no braço, então não era todo mundo que via, mas quando a deficiência é muito aparente, ela percebe os olhares das pessoas. Eu percebi os olhares das pessoas, eu percebo até hoje os olhares. Então, aquilo lá afeta o conteúdo da experiência. É como se você pegasse um pacote de algo, sei lá, um pacote de arroz, e você amassasse ele. Pacote de café é melhor, porque o pacote de café, o pó é mais fino, né? Então, se você amassa, ele fica amassado. É como se você modelasse o pó dentro do pacote. O conteúdo está sofrendo uma alteração por causa de forças que ele não controla, por causa de forças externas. Então, a aparência impacta aqui, ó, e isso aqui, ó, faz assim, ó. Tá entendendo? A hora que isso faz assim, ó, afeta o conteúdo da experiência. Temperamento, a criança chorona, criança brava, irritadiça, teimosa. Ninguém quer pegar no colo. Ela apanha mais, ela sofre bronca, ela leva bronca. Toda hora o pai fica bravo, toda hora a mãe ameaça, toda hora alguém diz, vai ficar de castigo, hein? Vou tirar isso de você, hein? A criança pirracenta. O temperamento dela. O temperamento dela vai fazer com que as suas percepções de mundo sofram alguns impactos que vão alterar
o conteúdo da sua experiência frente ao mundo. Agora vamos dar uma pausa aqui e vamos voltar aqui em cima, ó. Quando a gente pensa, aqui, ó. Quando a gente pensa que o conteúdo das nossas experiências ele é modelado ao longo da nossa vida, logo a gente encara as experiências ao longo da vida de forma diferente. Os estados subjetivos se tornam diferentes, ou a interpretação das experiências se tornam diferentes. Quando que a gente nasceu afeta. Por quê? Depende do ano. Eu nasci em 78, então o impacto que a cultura de onde eu morava teve na minha vida foi totalmente diferente de quem nasceu há 20 anos atrás. Meus filhos, eu tenho um filho de 14 anos, o mais novo, ou seja, há 14 anos atrás. Só o fato dele ter nascido numa outra época, isso afeta a qualidade das suas percepções e logo isso altera o conteúdo das suas experiências. Você consegue perceber o quanto que isso é complexo? Você consegue perceber que isso nos torna extremamente, ainda mais singulares do que nós já sabemos que somos? Então, a gente pode reunir aqui 5 pessoas diante da mesma experiência, mas pelo fato de eu ter nascido com essa aparência, ou a aparência que eu tinha quando era criança, com o temperamento que eu tinha, no ano que eu nasci, onde eu nasci, com a situação financeira que minha família tinha, com as oportunidades que eu vivi, no contexto cultural que eu fui criado, e você também, respectivamente, os 5 da mesa, cada um com todos esses aspectos aqui diferentes entre si, cada um de nós desenvolvemos um tipo de percepção diferente que afetou diretamente o conteúdo da nossa experiência. Porém, esse conteúdo da nossa experiência, ele é determinante para qualificar as nossas experiências. Qualificar no sentido de boa, ruim, agradável, desagradável, legal, entediante, chata, interessante. Por que que eu e você, de repente, de uma mesma situação, eu posso achar extremamente legal e você extremamente chato? É a mesma situação. E é isso que Mihaly traz no livro, já de começo, para desmistificar a questão da felicidade. E ele nos faz entender que a felicidade, ela é o conteúdo da nossa experiência. Por quê? Porque a felicidade é um estado subjetivo. Ela é um estado subjetivo. Então, se ela é um estado subjetivo, ela é resultado desse conteúdo que a nossa experiência tem frente às percepções que experimentamos. Então, felicidade não é. A felicidade não acontece quando alcançamos. A felicidade não se dá quando chegamos. Ai, nossa, agora que eu estou nesse lugar, isso sim que é felicidade. Aqui sim, aqui eu consigo ser feliz. Mas não é porque você chegou lá, é porque você está desfrutando de forma diferente o conteúdo daquela experiência. E essa sua percepção, ela foi desenvolvida ao longo de toda a sua vida. Não é porque você escolheu ali naquele momento. Existe todo um contexto que contribuiu para que aquele momento se manifestasse a você ou fosse interpretado por você de forma que você falasse, nossa,
aqui é o lugar. Só que se você condiciona ao lugar, você exclui o conteúdo da experiência. Entende? E aí Mihaly vem e diz assim, ó, incontáveis condições, estão vendo aí, ó? Aqui, ó. Incontáveis condições determinam o que vemos, como nos sentimos e o que fazemos. Percebe que, de repente, eu e você vá para um mesmo lugar e chega lá, você sente paz, ou eu sinto paz e você não. Já foi em lugar junto com alguém? Chega no lugar, a pessoa fala, nossa, que maravilha. Você fala, nossa, que saco ficar aqui. É o mesmo lugar. Por isso que é errado a gente dizer, errado não, mas é equivocado a gente dizer aqui, nossa, esse lugar sim é bom. Não, na sua opinião é bom, né? A sua percepção sobre aquele lugar é boa. Então, ele pega o conceito felicidade e tira dos lugares, das coisas, dos estados alcançados ou alcançáveis e traz a felicidade para dentro do conteúdo. A felicidade está no conteúdo, mas esse conteúdo ele sofre através das experiências. Esse conteúdo ele é surrado, ele é adulado, ora ele é acariciado, ora ele sofre pancada. Quando compreendemos, porém, como que esses estados subjetivos são formados, a gente consegue dominar eles. Mas, Charles, como que consegue dominar as coisas que a gente viveu? Pois é, acontece que muitas coisas que a gente sente é resultado de experiências que não nos são conscientes. Entende? A gente não está consciente daquilo. Então a gente sabe que gosta, mas não sabe por que gosta. A gente sabe que não gosta, mas a gente não consegue entender por que não gosta. Só que a partir do momento que a gente começa a entender quais foram as incontáveis condições que determinaram aquilo que vemos, como nos sentimos e como fazemos, a Matrix começa a ficar clara diante da gente. E aí, eu trouxe algumas anotações aqui. Deixa eu só tirar aqui da tela primeiro, para eu falar a respeito disso. E quando a gente tem isso claro, a gente começa a encarar as nossas situações de uma forma consciente. Ou melhor, a gente começa a se colocar no controle das experiências. Eu vou te dar um exemplo. Não é gostoso quando você vai brincar com uma criança? Vamos imaginar uma criança desconhecida. Você está na fila do banco, na fila do supermercado, e tem uma criança no carrinho da frente, ou no colo da mãe. E ela fica olhando para você assim, ó. E você, que nem bobo, como todos nós somos, faz... né? Ou faz... E a criança começa a esboçar um sorriso. O que acontece? Você percebe que você está no controle daquela situação. Você pode fazê-la gargalhar. E é onde você começa a fazer graça. Aí você esconde atrás de alguém que está ali, você esconde, aparece. A criança começa a fazer gracinha. De repente você faz uma careta, de repente você dá um susto nela. E ela gargalha. Ai, cara, que sensação gostosa, não é? Isso dá uma sensação gostosa. Sabe o que é isso? É quando o mundo à nossa volta reagiu a uma atitude nossa. É como se a nossa atitude interferisse na reação das coisas.
Se você não fizesse aquilo, aquela criança não ia rir. Se você não tivesse ali, aquela criança também não iria rir. Então você percebe que você está num momento ali que se você fizer algo, existe uma resposta para aquele algo que você fez. E isso dá uma sensação de felicidade. Você pode estar ferrado, você pode estar sem saber como é que você vai pagar a conta ali no caixa. Ou sabendo que você vai ter que passar um cartão de crédito que já está no limite. Mas aquele momento ali onde você esteve por alguns minutos no controle de uma situação que você causou reações agradáveis, aquilo é um momento de felicidade. É um pequeno instante. É um pequeno agora. Mas acontece. É onde você desfruta a felicidade. Naquela hora você não está pensando assim, nossa, eu vou estar feliz mesmo na hora que eu passar, pagar toda a conta, chegar em casa e comer o chocolate que eu comprei. Você não está pensando nisso. Você pode até estar com vontade, mas naquela hora você não está pensando nisso. E de repente, aquela hora, naqueles poucos minutos, você vive uma experiência até tão mais gostosa do que a que você está premeditando fazer. Talvez você foi ali para comprar um vinho e você vai encontrar alguém à noite, alguém vai na sua casa, alguém que você está esperando, um namorado, uma namorada, alguém para bater um papo, tomar um bom vinho. Então a sua expectativa está ali porque a noite vai ser legal, à noite vamos encontrar, vamos tomar um vinho, vamos conversar, vai ser gostoso. Só que ali você vive aquele momento ali da criança e você vai embora com a esperança. Só que chega à noite, às vezes o encontro nem é legal. Às vezes o que você vive à noite não chegou nem perto daqueles poucos minutos de gargalhada que você recebeu de um momento onde você teve controle sobre a situação. Então, a conclusão que o autor traz sobre o conceito de felicidade é que ela determina a qualidade do conteúdo da nossa experiência, mas ela normalmente acontece quando nos colocamos no controle das situações. Sabe quando você está fazendo algo e você está se sentindo feliz por estar fazendo? Você já se sentiu feliz? Eu vou falar de mim. Você já se sentiu feliz lendo um texto muito gostoso de ler, que te faz rir, que te emociona? Aquele texto que você não quer que acabe? Você está no controle daquela situação. A hora que acabar a leitura, acabou aquele momento. Então você está ali, vivenciando aquele momento. Você pode ler de novo. Ou quando você está desenhando, ou quando você está pintando. Sabe aquele momento que você está pintando, que você pega um pincel, tá? Vou falar no caso da pintura. Mas você pega o pincel e você faz um detalhezinho assim, ó. Aquele detalhezinho, de repente você se afasta assim. Entende? Ou você está desenhando, você está fazendo um desenho, um detalhe, e aí você faz aquele detalhezinho e tal, trabalha, e vem, pega o esfuminho, e pega o pincel, e passa o papel higiênico, e bate a borracha, e de repente você olha assim, ó. Alguém te chama, fulano, vem cá, peraí, já vou. Por quê? Você está no controle da situação. Aquele momento, ele é diferente da maior parte dos momentos que nós vivenciamos. Por quê? Porque na maior parte do tempo, nós não estamos no controle das situações. Na maior parte do tempo, nós estamos respondendo às situações. Na maior parte do tempo, nós somos reação do mundo, das pessoas e das situações. Em poucos momentos em que a gente consegue tomar na mão o controle daquilo, é o momento em que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer isso aqui, eu vou dirigir,
Eu quero dirigir, eu vou dirigir, porque eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir e olhar a paisagem, ouvindo músicas, na velocidade que eu quiser. Vocês entenderam? Eu vou pegar agora um momento para mim, vou ler, vou fazer um café. Vou passar um café, vou sentir o cheiro do café, tenho tempo agora, vou fazer um café para mim. Esses momentos, por que esses momentos eles determinam felicidade? Ou eles representam felicidade? Já viu que as fotos mostram isso? Você vai numa cafeteria, às vezes tem um quadro com um café, um livro. Só de você olhar aquela imagem parece que você sente uma felicidade, né? Uma paz, porque aquilo ali é a representação de um momento em que você está no controle das coisas. Então Mihaly, ele traz essa consciência de que o estado de flow, ele se dá em momentos em que você está no controle das situações, das experiências, onde as suas habilidades atendem àquela situação e vivem aquela oportunidade de vivenciar. Deixa eu colocar aqui na tela. Atividades que nos colocam no controle de nossas próprias ações, aqui, ó, nos dão a sensação de como as coisas poderiam ser. A gente tem a sensação de que as coisas poderiam ser sempre assim, não é? Eu não poderia estar sempre vivendo esses momentos? Há júbilo nessas horas. Isso é o que ele chama de experiência ótima ou flow. É importante você lembrar disso. Flow, experiência ótima. É o momento em que nos sentimos no controle. Exemplos. Quando a gente compartilha algo, tá? Quando a gente compartilha algo, ó. Sabe quando você faz o bem? Quando você dá de comer para alguém, quando você faz uma caridade, quando você ajuda alguém que está precisando, não te dá uma sensação de estar no controle? Quando eu falo controle, não é no sentido pejorativo não, tá? Não é no controle de controlador, você fica controlando as coisas, não. Controle no sentido de você estar na administração da sua vida, do seu momento, do seu tempo, dos seus afazeres. Então, quando a gente compartilha, a gente sente isso. Eu estou sentindo isso agora, fazendo o que eu estou fazendo. Gravando o vídeo. Eu não estou pensando em nada mais além do que eu tenho para dizer aqui para vocês. Isso é maravilhoso. É por isso que eu gosto de fazer lives, às vezes, e falar das coisas que eu gosto. Não só ficar desenhando, mas eu gosto de falar porque é uma sensação de júbilo. É como se eu estivesse na administração do meu próprio ser, em poder compartilhar com outras pessoas. E é tão legal quando você compartilha e as pessoas respondem. As pessoas dizem, puxa vida, cara, que legal isso que você falou, me fez refletir assim, assim, assado. Nossa, isso me trouxe... Por isso que eu peço para vocês comentarem, porque o comentário de vocês é extremamente importante para mim. Porque é esse comentário que é como... é o resultado do meu compartilhamento, entende? Quando a gente conclui uma tarefa difícil, já pegou uma tarefa difícil que você tem que fazer e você não pode desistir porque você desanimou. Você tem que desistir, você tem que parar só quando acaba. Você não para quando você desanima. Você para quando acaba. Sei lá, você vai treinar. Você decide, sei lá, fazer esteira 40 minutos. Aí você para antes. Faz 20 e você para. Não há júbilo. A não ser quando você conta uma historinha pra você mesmo. Você fala, tá bom, vai, melhor do que nada. É uma forma, né, de alcançar uma felicidade falsificada. Agora, quando você faz aquilo que você sabe que é difícil pra você,
mas você consegue chegar até o fim. Cara, é demais, não é? É demais. Então, tarefas difíceis às quais nós nos colocamos na sua realização e para as quais nós temos a habilidade de realizá-las, produz esse estado. Sentir sabores, perceber belezas. Eu pus isso aqui só para dar um exemplo, tá? Mas a gente pode ir longe nisso aqui. Explorar os sentidos. Observar uma obra ganhando forma. É aquilo que eu estava falando da pintura, do desenho. Você vai fazendo, aquilo vai ganhando forma, vai te dando uma alegria, né? Você começa, de repente, só rabiscando, aquela coisa bem sem forma, torta, ainda desfigurada. De repente, você coloca um elemento aqui, você percebe que se você puxar uma linha para lá, vai ficar mais bonito, e você vai fazendo aquilo, vai ganhando forma. Estado de flow. O conteúdo da sua experiência está sendo de qualidade. Provocar um sorriso, que é o que eu disse já da criança. A experiência em si é tão apreciada que nos entregamos a ela, mesmo a um alto preço, pela mera satisfação de vivê-la. Legal, né? Isso que eu escrevi aqui embaixo, o método de amostragem da experiência, foi uma pesquisa que o Mihaly elaborou junto a outros estudiosos, psicólogos, para estudar, para metrificar, para colher dados, para que pudessem validar aquilo que eles vinham chamando de flow. Porque até então, esse estado de flow era algo que não era muito aceito pela ciência, entende? Porque, como que você vai qualificar algo que é subjetivo? Uma pessoa diz que gosta, outra diz que não gosta, uma diz que é assim, outra diz que não é. Como que você vai tangibilizar aquilo como algo real? Como algo que se torne um parâmetro de referência, se torne uma referência, um parâmetro de medida para validar outros comportamentos, outros estados de vivências. Então ele criou o método de amostragem da experiência. Era uma forma de medir a qualidade da experiência subjetiva. E aí, eu coloquei aqui, esse método oferecia aos pesquisadores uma espécie de álbum de recortes da vida interior, ou seja, a pessoa era como se fosse uma espécie de diário. Então você está desenhando, depois você vai escrever, você vai prestar atenção em como você está se sentindo e você vai escrever como você se sentiu ao desenhar. E aí eles foram percebendo que as pessoas de diferentes culturas, de lugares totalmente diferentes, de idades diferentes, de situação financeira diferente, temperamentos diferentes, aparências diferentes. Ou seja, lembra lá no começo que essas forças externas, a aparência, temperamento, onde nasceu, quando nasceu, situação financeira, cultural, tudo isso eram fatores, eram variáveis que alterava a percepção de felicidade. Só que a hora que eles pegaram e trouxeram a percepção do indivíduo para a experiência, eles começaram a relatar estados de júbilo. Vocês entenderam isso? Se vocês não entenderam essa parte que eu falei agora, volta um pouquinho e ouve de novo. Porque aqui é a chave do negócio. Os pesquisadores colocaram a atenção das pessoas que estavam no experimento na experiência, na percepção da experiência, como que eles estavam percebendo aquela experiência, como que você está se sentindo fazendo isso aqui agora. Cara, eu estou feliz, é gostoso fazer isso aqui. Então, eles começaram a relatar ao longo do dia momentos que eles se sentiam desse jeito. E olha que coisa interessante.
Olha que coisa interessante. Ou, olha aqui. Conforme as pessoas vão tendo consciência disso, elas vão melhorando a qualidade das experiências. Ou seja, a pessoa de repente ela achava um tédio trabalhar na linha de produção de uma empresa. Só que daí, a hora que ela estava lá trabalhando, ela lembrava que ela precisava prestar atenção em como ela estava se sentindo. E no momento que ela estava lá trabalhando, fazendo, prestando atenção para não errar, fazendo, ela se sentia feliz fazendo. E aquilo causava estranheza. A pessoa falava, meu, eu achava que eu não gostava, mas a hora que eu estava fazendo lá eu gostei. Mas sabe o que é? Estava alterando o conteúdo da experiência. Ou seja, a parte interior da pessoa que muitas vezes projeta a felicidade através de metas, na hora que ela vai trabalhar na linha de produção, tá uma droga. Aqui é a antessala da felicidade, mano. Aqui é onde eu não curto. O legal é sexta-feira no happy hour, depois do trampo. Entende? Só que a hora que a pessoa ela prestava atenção no que ela estava fazendo ali, ela desfrutava daquele momento. Ali, ela desfrutava. E a hora que acabava que ela tinha que relatar, ela falava, meu, eu me senti bem fazendo isso. Foi onde esse método, o álbum de recorte, ele oferecia uma espécie de álbum de recortes da vida interior dos participantes, composto por uma seleção de momentos representativos. O que esse momento representa para você? E o conceito de flow passou a ser observável por psicólogos que estudam a felicidade, a satisfação com a vida e motivação intrínseca. Sabe? Motivação intrínseca é na hora que o cara tá ali trabalhando. Ele se sente motivado fazendo. Ele não se sente motivado na casa dele pensando em fazer. Porque quando ele pensa em fazer, ele desanima. Ele fala, não tô nem afim de ir. Mas a hora que ele tá fazendo, ele tá desfrutando daquilo. Então, há uma motivação intrínseca. E os psicólogos estudam a felicidade, a satisfação com a vida e a motivação intrínseca. O flow passou a ser observável dessa forma. Por sociólogos que veem nele, no flow, o oposto da alienação. A pessoa está em atividade. Você tem que estar em uma atividade para desfrutar isso. Entende? Ah, mas você falou do pôr do sol. Pois é. Se você estiver ali de forma ativa, e quando eu digo ativa é contemplativa, você está ali desfrutando aquele momento, você está observando, você está sentindo aquele momento, você não está passivo. Entende? Você não está alienado daquele momento. Agora, se você vai lá e você fica... Nossa, o sol tá se pondo rapidão, hein? E aí? Presta atenção em quem mais tá vendo o sol. E olha lá o cara dormiu, velho. Nem tá prestando atenção no pôr do sol. A hora que acordar já vai estar escuro. Tá entendendo? Alienado. É estudado por antropólogos interessados no fenômeno da efervescência coletiva e dos rituais. Fenômeno da efervescência coletiva, das raves, de shows, ajuntamentos que reúnem grandes tribos em torno de um mesmo motivo. E dos rituais, sejam eles religiosos, espirituais, os rituais que promovem aquele estado de imersão. Na busca por felicidade, soluções parciais não funcionam. Essa é a conclusão que eles chegam. As soluções têm que ser de cunho profundo, experiencial. Você precisa viver a experiência.
Porque do contrário, a felicidade será para você sempre uma busca. Então eu coloquei aqui nesse quadrado preto aqui, ó, o processo de conquistar a felicidade mediante o controle da vida interior. Lembra quando eu comecei o vídeo que eu perguntei o que era flow, que eu falei o que era flow? Na maioria das vezes a gente pensa, é aquele momento em que você não pensa em nada, que você... Ok, não deixa de ser. Mas isso aqui define de uma forma muito mais precisa, não? O que é flow? É o processo, o caminho de conquistar a felicidade mediante o controle da vida interior. Qual que é a vida interior? Opa, essa aqui, ó. É a que determina o conteúdo das nossas experiências. Então o flow é o processo, é o caminho onde a gente aprende a conquistar a felicidade mediante esse controle que a gente tem da nossa vida interior. Então, é a partir dessa vida interior que a gente começa, então, a desfrutar a felicidade por uma percepção antes adulterada, mal desenvolvida, interpretada de uma maneira totalmente equivocada. E aí eu pus aqui, ó, a experiência ótima, que é o flow, depende da capacidade de controlar o que acontece na consciência momento a momento. Entenderam isso? A experiência ótima, o flow, ele depende da capacidade de controlar o que acontece na consciência de momento a momento. Eu estou aqui, eu estou consciente do que está acontecendo agora. É por isso que eu estou em flow agora. Porque eu estou analisando cada palavra que eu estou dizendo, cada coisa que eu estou trazendo aqui para vocês. Então esse estado ótimo da experiência interior, aqui, ó, ele acontece, esse lance de você olhar de momento a momento, ele acontece quando você tem, presta atenção agora nisso aqui. Ó, distrai não. Existem algumas coisas, algumas diretrizes que nós vamos aprender aqui, nesses próximos vídeos que virão. E essas coisas que nós iremos aprender, elas vão nos ajudar a desenvolver a capacidade de controlar a nossa consciência de momento a momento. Não é fantástico isso? Não é fantástico? As coisas que você não tinha controle, que afetaram o conteúdo das suas experiências, o lugar que você nasceu, a cultura que você recebeu, os pais que você teve, a situação financeira que você viveu, o seu temperamento, os traumas que você sofreu, tudo isso colocou em você como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Só que agora eu estou tirando essa lente e eu estou falando para você, para de olhar o mundo por essa lente aí. Começa a olhar agora para dentro de você e começa a consultar a sua consciência de momento a momento. Só que tem um porém. Não é fácil fazer isso. É uma jornada. Por isso que eu decidi compartilhar esse livro aqui com vocês. Porque é um livro que está transformando a minha forma de pensar, ser e agir. Tem me ajudado muito. Eu falei, eu poder compartilhar tudo isso, além de eu estar produzindo um conteúdo que vai ajudar a vida de muita gente, eu vou me beneficiar muito disso, porque quando a gente ensina, quando a gente compartilha, a gente aprende ainda muito mais, né?
E aqui começa a ficar interessante, porque depois que você entende tudo isso, ele vem e ele fala assim, só que para isso acontecer, a gente precisa colocar algumas coisas no lugar. E para que esse estado ótimo da experiência ocorra, ou seja, como que você vai conseguir controlar ou conquistar esse controle da sua consciência de momento a momento, existem algumas coisas que você pode ir colocando no caminho para facilitar a sua caminhada. E uma delas, deixa eu pôr aqui na tela, você precisa ter metas realistas, onde a atenção e a energia psíquica tenha clareza para realizar as ações. Vou dar um exemplo, vou tirar da tela aqui. Não precisa copiar isso não, tá, gente? Depois eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o material dessa aula aqui para você baixar. O que é meta realista, onde a atenção e a energia psíquica consegue ter clareza para realizar as ações? Vou dar um exemplo. Se você tiver uma meta, se você não souber andar de bicicleta, vamos falar de skate, vai, de bicicleta a maioria sabe, mas de skate a maioria não sabe. Digamos que você quer aprender a andar de skate. É uma meta realista? É. Você pode aprender? Pode. Onde a atenção e a energia psíquica têm clareza para realizar as ações. Você tem clareza das ações que você precisa realizar para aprender a andar de skate? Talvez, eu falando isso agora aqui, você não tenha. Mas se você consultar alguém que ensina, ele vai te dar clareza. E o que vai acontecer? As suas metas vão ficar mais fáceis de ser compreendidas. O que é isso? É trazer o controle do momento a momento à sua consciência. O que antes para você era uma noção, assim, acho que, sei lá, eu tenho que subir. Não, mas você sabe qual que é o... Você sabe se o pé que você chuta, por exemplo, o pé que você tem mais força, a perna que você tem mais força, vai na parte de trás ou da frente do skate para você começar a aprender? Como que você vira o skate? Como que você controla a direção que você vai? Como que você dá os primeiros impulsos para poder pegar equilíbrio? Sabe, esses hackzinhos que vai transformando a tarefa em pequenas metas. Mihaly diz que o estado ótimo de experiência, interior, ele ocorre quando há clareza das metas, onde a atenção e a sua energia psíquica, a sua cognição, a sua capacidade de entender alcance. Entende? É a mesma coisa, sei lá, eu falo, eu quero surfar. Pô, acho massa surfar, mas eu não sei nadar. Então, já começou errado. Eu já vou me frustrar. Ou seja, as minhas habilidades, por mais que eu tenha clareza do que eu tenho que fazer na teoria, as minhas habilidades não dão conta disso. Eu vou precisar desenvolver, então, outras habilidades para que futuramente, então, eu coloque aquilo como meta. A outra parte que precisa ter oportunidades de executar habilidades que se equiparem aos níveis de desafios propostos. Vou explicar. Não adianta você ir querer realizar ou você ter a oportunidade de executar algumas habilidades se as suas habilidades não se equipararem aos níveis de desafios. Entende? Digamos, sei lá, que eu vou jogar tênis, vou jogar ping-pong com você. Eu sei jogar ping-pong? Sei jogar. E eu tenho a oportunidade de jogar com alguém que sabe muito.
Eu vou executar as minhas habilidades, mas as minhas habilidades se equiparam aos níveis de desafio daquela situação, visto que eu vou jogar com uma pessoa que é muito melhor do que eu? Não. Ou seja, numa situação assim, eu vou ficar desconfortável. Se eu vou ficar desconfortável, o estado ótimo da minha experiência não vai ser alcançado, porque para que o estado seja ótimo, eu preciso me sentir bem, ainda que a situação seja desconfortável, mas as minhas habilidades dão conta. As minhas habilidades dão conta de me sentir confortável mesmo em situações de desconforto. Vou dar um exemplo do desenho. Às vezes eu estou fazendo um desenho A1. Pô, tá chato a beça. Mas eu consigo fazer? Claro. Consigo fazer. Então, a experiência fica ruim? Não. Não fica ruim. Porque as minhas habilidades se equiparam ao nível de desafio e eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho metas realistas, onde a minha atenção e a minha energia psíquica têm clareza para realizar as ações. Ou seja, esses dois atributos já oferecem para mim subsídios para que eu desfrute daquela experiência, tornando-a ótima através das minhas percepções. Então percebe que muitas vezes a gente se sente desconfortável. Por exemplo, eu desenhando um A1, quando que eu vou me sentir um pouco entediado, chateado, não quero fazer aquilo ali? Quando eu começo a projetar a felicidade para outro momento. Comecei a projetar a felicidade para outro momento, aquele momento ali começa a ficar... Entende? A felicidade não está mais ali. Ah, mas Charles, mas isso não é normal? É normal. Não estou falando que é certo ou errado. Eu estou tornando isso consciente a você para que você entenda que essa sua insatisfação não tem nada a ver com aquele momento, mas tem a ver com a projeção que você faz da felicidade para lugares onde você não está, para experiências que você não está vivendo. Entende? Por quê? Pus aqui em amarelo. Por que é importante isso? Porque metas, elas trazem ordem à consciência. Quando a gente estava lá atrás, vivendo num ambiente que você não gostava, vítima muitas vezes de um temperamento que você queria modificar e não conseguia, vivendo uma realidade financeira que você não gostava, as suas experiências iam sofrendo impactos daquelas forças externas que desorganizavam a sua consciência. Agora, quando você tem metas que trazem ordem à consciência, você consegue desfrutar da experiência de forma inteira. O objetivo aqui é estabelecer metas alcançáveis com esse livro e com esses estudos que a gente vai trazer, que exijam um nível de esforço, tem que ter, e assim organize a consciência. Se não tiver esforço, não tem organização de consciência, mano. Não tem, você tá entendendo isso? Se você for passivo, molão, sabe? Não quer modelar sua consciência, não quer observar os que têm um desempenho que você admira ou que cause admiração nas pessoas. Se você não quer esse esforço, não vai haver ordem na consciência e você vai ser vítima da alienação e do tédio, sempre em busca do próximo momento feliz, sempre na sala de espera da felicidade, sempre esperando o seu próximo a ser chamado. E aí eu escrevi aqui, ó, aquele que obtém o controle da sua energia psíquica, que domina o seu pensamento e consegue investir em metas conscientemente escolhidas, irá se transformar em um ser mais complexo.
Cara, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso isso. Você já pensou em se tornar uma pessoa mais complexa, mais profunda, mais interessante, mais inteligente, mais rica por dentro? Sabe aquelas pessoas que você gosta de ouvir, que você gosta de conversar, se você tem assunto, sabe? É interessante, é cativante. São pessoas que vivem a experiência das coisas. Então, aquele que obtém o controle da sua energia psíquica e consegue investir em metas, olha só, esses dias eu tenho pedalado 1 hora todo dia, a hora que eu acordo. Pedalo 1 hora. E eu percebi que agora o cansaço físico já foi superado. Eu já consigo pedalar de boa, não fico tão cansado fisicamente. Mas aqui, às vezes a guerra é maior aqui do que no corpo. Porque eu preciso colocar empenho para continuar tendo uma energia psíquica e fazer com que aquele momento continue perdurando, existindo. Eu não vou parar na hora que eu desanimar, eu vou parar a hora que eu terminar. Eu tenho que terminar daqui 1 hora, então é daqui 1 hora só que eu vou parar. Ah, mas estou meio desanimado, não importa, vai desanimado mesmo, não vai parar. Compreende? Então, ali eu estou investindo, eu estou tendo controle da minha energia psíquica e investindo em metas conscientemente escolhidas, 1 hora. E quando eu consigo fazer isso todos os dias, venço a mim mesmo todos os dias, com vontade de desistir, com vontade de parar na hora que vem o desânimo, o desconforto, não, mas eu consigo crescer um pouquinho mais e me sentir confortável no desconforto, no controle da situação. Eu tive que dar uma pausinha aqui só para falar aqui uma coisa. Então, isso é interessante, porque isso transforma muito a nossa forma de pensar e de agir. Tá conseguindo conectar o estado de flow? Ver como é importante você saber tudo isso, porque aí o estado de flow não fica só aquele conceito, sabe? Aquela coisa, é na hora que a gente se concentra e não pensa mais em nada, tal. Não, é isso também, mas é muito mais do que isso. Resumindo, ao longo dessas aulas a gente vai aprender como que a nossa consciência é controlada, como a gente viu aqui, como ordená-la de modo a fazer com que apreciemos a experiência, a gente já viu aqui também, como que a complexidade é atingida, foi o que eu falei aqui em cima, ó. Né? A gente ainda vai chegar. Como que essa complexidade é atingida? E como que o significado das coisas é criado? Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar sobre... Deixa eu ver aqui se eu escrevi. Sim. A gente vai falar sobre as raízes do contentamento. As raízes do descontentamento, que buscam meios de encontrar felicidade. Muitas delas através da religião, outras através de filosofias, artes, confortos externos, né? Lugares. Então a gente vai falar das raízes do descontentamento e dos escudos que a sociedade criou para que a gente fuja desse estado de tédio, desse estágio de alienação e tente encontrar fora de nós, em outras coisas, a possível felicidade. Mas na verdade, a gente já entendeu nessa primeira aula que a felicidade ela não deve ser projetada para fora, como se fôssemos ser chamados a qualquer momento para desfrutar dela. Mas ela acontece ela é conteúdo da nossa experiência. Beleza? Então, se tem um lugar que você pode encontrar lá agora, é quando você estiver fazendo o que você tiver para fazer. Beleza? Espero que você tenha curtido essa primeira aula, é só a primeira. E logo a gente libera a segunda aula, onde a gente vai
aprofundando. O livro é grande, tá? Eu não sei quantas aulas teremos, mas teremos bastante. Mas acho que vai ser uma jornada interessante. Aquele que chegar até o fim, com certeza se tornará um ser mais complexo. Legal, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!